Ainda de pé, abram, por favor, a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 ao 39, é o último trecho desse capítulo. Nos capítulos de 5 a 8 de Romanos, e aqui Romanos encerra uma parte, a partir do capítulo 9 vai ser outra perspectiva, mas Paulo, nesses últimos capítulos, do 5 ao 8, ele desenvolve os frutos da justificação, que são a paz, a vida no Espírito, a adoção, a esperança na glória. São elementos comuns dentro do pensamento cristão e Paulo faz isso com maestria nesses últimos 3 capítulos. E após tratar da questão do sofrimento e da esperança, nós vimos isso no capítulo 8, entre o versículo 18 e o 30, Paulo fecha agora a sequência com estas garantias, a obra do Filho, Deus Filho, no versículo 34, a intercessão dele em nosso favor, nesse mesmo versículo, o propósito eterno que vem da parte de Deus, versículos 29 e 30, e agora a impossibilidade de o crente ser separado do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma impossibilidade. Quando a gente observa Atos 15 e Atos 16, nós sabemos que Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma quando ele estava na cidade de Corinto pela segunda vez. Está lá no capítulo 16 de Atos. Isso aconteceu por volta do ano 55, 57, não mais que o 58, já da era cristã. Poucos anos, apenas antes de Paulo fazer aquela viagem até a capital do Império, agora, nesse episódio, enquanto ele escrevia, ele estava hospedado na casa de Gaio, que é mencionado lá naquele mesmo capítulo 16 de Atos, versículo 20 e poucos. Ele estava em Corinto, portanto, quando ele escreve à igreja em Roma, que foi redigida por um amanuense, ou seja, ele dita a carta e alguém escreve para ele, e esse alguém foi Tércio. Ele cita isso lá no capítulo 16. Isso um pouco antes dele ir até Jerusalém, a serviço da própria igreja. Quando a carta estava pronta, Paulo enviou em mãos através de uma irmã chamada Febe. E ela leva essa carta até a igreja de Roma, sabendo da situação da igreja lá em Roma, que era a capital do império, uma igreja que não tinha sido organizada pelo apóstolo Paulo. Nessa altura do campeonato ele ainda não conhecia pessoalmente os irmãos de Roma. Nós vemos que a carta se dirige a uma igreja mista de judeus e gentios, o que era natural porque Roma era uma cidade cosmopolita daquele tempo. Isso é um dado bastante relevante para a gente entender. Os exemplos de aflição, de necessidade de garantias, por exemplo, que os cristãos ouvem da pena de Paulo. Essa passagem, eu vou dar uma informação a vocês apenas para título de cultura mesmo, para a gente entender como é que algumas cartas, aliás, quase todas as cartas do Novo Testamento são redigidas. Esse pedacinho que nós lemos, na organização de uma estrutura a partir de como se escrevia naquele tempo, a gente chama de peroração, peroratio. É quando você, depois de trazer uma série de argumentos na sua oratória, no seu discurso, você precisava encerrar aquilo. E quando você encerrava, você não trazia mais nenhuma novidade. Você não trazia mais nenhuma informação nova, mas você consolidava tudo que você tinha falado, de tal maneira que os ouvintes fossem embora. Isso era usado na escrita para proferir o discurso. E qual era a intenção? Que depois dessa peroração, que é um termo que quase não se usa, mas existe em língua portuguesa, os ouvintes fixassem tudo o que tinha sido falado. Então a ideia de Paulo, nesses últimos versículos, os que eu li hoje para vocês, é que os ouvintes pudessem, no caso aqueles que ouviriam a leitura da carta, pudessem fixar tudo o que ele tinha falado. Então é como se fosse um grande resumo, mas escrito de tal maneira que as pessoas guardassem aquilo. Tinha cada trecho que se usava para organizar
uma oratória nos moldes clássicos, tinha um nomezinho, né? Não é a ideia aqui a gente ficar falando disso, mas esse último pedacinho era a peroração. E eu estou falando isso porque era muito específico. E o apóstolo Paulo tinha uma cultura muito ampla para o seu tempo. E ele usa todos esses artifícios para que, nesse momento, o povo da igreja de Roma, quando ouvisse a leitura, que era feita de forma pública, fixasse aquilo que ele tinha acabado de falar como argumento central. E ele fala duas coisas que são principais, dois grandes blocos que são os principais. Quem é que vai nos derrotar? Quem nos derrotará? E ele então estabelece uma série de argumentos que trazem de volta coisas que ele já tinha dito. E depois ele encerra com uma espécie de apelo, que é diferente do apelo dos irmãos pentecostais, né? Não é esse o apelo, mas é um apelo para que, tendo ouvido e fixado todos os argumentos, as pessoas tomem uma decisão sabendo que existe uma verdade por trás de tudo. Então, esse é o esquema que Paulo usa para escrever esses últimos versículos do capítulo 8. Do versículo 31 ao 35, nós temos uma grande pergunta retórica que se reveste de outras perguntas que também são retóricas. E esse trecho vai nos apresentar 4 grandes perguntas, cuja resposta todo mundo já sabia, por isso que são perguntas retóricas, que tratam de segurança, que nós somente vamos encontrar em Deus, para as quais o apóstolo Paulo vai nos dizer que a justiça de Deus, versículo 33, e a morte, a ressurreição, a exaltação e a intercessão de Cristo, versículo 34, são a base dessa segurança de que nós precisamos em Deus. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta deve ser entendida a partir da colocação, da formação frasal de Paulo, deve ser entendida da seguinte maneira: uma vez que Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Esse ser não é circunstancial, ele é conclusivo. Uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? E se eu fizer essa pergunta para qualquer crente do século XXI, a resposta é óbvia. Quem é que consegue ser contra? Ou seja, quem é que tem poder para desfazer, para tirar do rumo, para desencaminhar alguém cuja centralidade seja Deus e o seu poder? Essa resposta já está na mente e no coração de qualquer cristão. A segunda pergunta é que Deus não nos dará graciosamente com Ele, ou seja, o Filho, todas as coisas? Deus não nos dará juntamente com o seu Filho amado todas as coisas? Se Ele deu o Filho, e uma vez que Ele deu o Filho, Ele não vai nos dar o resto? A pergunta retórica de Paulo é: se Ele já nos deu o que tinha de mais precioso, que era o seu Filho unigênito, como é que pode passar pela cabeça de um cristão que Ele não vai dar as outras coisas? Deu para entender? Entenderam a primeira? Sim? Entenderam a segunda? De vez em quando o presbiteriano responde alguma coisa. A terceira: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai acusar aqueles que foram salvos pelo Senhor? Se Deus os escolheu, isso tudo, nós vimos os argumentos fartamente de Paulo ao longo do capítulo 8. Se Deus já escolheu aqueles, os predestinou e por isso mesmo os justificou, se Deus garantiu a justiça sobre aqueles que Ele escolheu, quem é que vai ousar dizer alguma coisa contra eles? Entenderam a terceira? E ele completa com uma quarta pergunta retórica: quem é que vai condenar essas pessoas? Se o próprio Deus tirou de sobre eles a condenação, alguém consegue fazer isso? Paulo começa perguntando: que diremos então à vista destas coisas? Está lá no versículo 31. Se você está com sua Bíblia aberta, confira. Que diremos então à vista destas coisas?
E eu falei para vocês que aqui é uma grande conclusão para que os argumentos sejam fixados. Então, meus irmãos, que coisas são essas? Porque ele começa dizendo: que diremos então à vista destas coisas? E de que coisas ele está falando? O que é que ele está falando? Quais são essas coisas? Ele se refere a tudo que ele tinha acabado de escrever em seu discurso, tudo que nós lemos entre o versículo 18 e o versículo 30. Todas essas coisas que ele tinha acabado de falar com fartos argumentos. Agora ele está dizendo: sabem isso que eu acabei de falar? O que é que a gente vai falar então? O que é que a gente pode dizer diante de tantas coisas? Ele se refere a tudo que ele tinha acabado de falar, mostrando os sofrimentos que enfrentamos ao longo desta vida de peregrinação, em contraste com as glórias futuras que nos esperam. Enquanto temos a intercessão plena e real do Espírito Santo em nosso favor, é disso que ele está falando. Ele está dizendo: o que a gente vai fazer então diante disso? E a primeira pergunta conclusiva que ele faz vai abrir o caminho para a análise desta conclusão, que é essa peroração sobre a qual eu falei para vocês, e se refere a duas perícopes apenas da argumentação dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, ele está falando do versículo 26 até o versículo 30. Quando ele diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ele vai nos ensinar a respeito da intercessão do Espírito. É por isso que ele agora diz: se Deus é por nós, ou seja, uma vez que Deus é por nós e que o Espírito intercede por nós, e que o Espírito fala por nós, e que o Espírito nos leva a nossa oração até a presença do Pai, uma vez que eu acabei de falar isso para vocês, quem é que pode ser contra nós? E aí ele volta para os versículos de 18 a 25, quando ele vai destacar que existem sofrimentos nesta presente vida, mas que eles são infinitamente menores, menos intensos, menos poderosos do que a glória que nos aguarda na presença eterna de Deus. Nada pode ser contra nós, porque, afinal de contas, ele já tinha nos ensinado que aquelas coisas são de menor monta. A partir daí, ele vai consolidar a sua argumentação, fazendo com que aqueles ouvintes, os leitores, também fixem as suas exortações, que nesse ponto da sua carta são profundamente pastorais, e que eles se lembrem disso para o resto das suas vidas. Esse é o desejo de Paulo. No verso 32, Paulo fala de todas as coisas que nos são dadas graciosamente pelo Pai, que não poupou o seu próprio Filho, e isso por nossa causa. Nesse ponto, ele faz uma alusão direta. Vamos lembrar, na igreja de Roma havia judeus, junto com gentios. E aqui ele está fazendo uma alusão ao capítulo 22 de Gênesis, versículo 12, que é o único outro lugar da Bíblia em que nós vemos a expressão não poupou. E aqui está refletindo aquele primeiro homem chamado por Deus, não poupou o seu próprio filho. Deus é que o impediu, mas lá está Abraão junto com Isaac. E num reflexo, numa tipologia do que o pai faria com o filho unigênito, Deus e Cristo, ali estava Abraão, que também não poupou o seu filho, e só não o imolou, porque o Senhor interveio e mandou o sacrifício para o lugar dele, e aí temos uma outra tipologia de Cristo. Mas todas as coisas se conectam com todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não poupou todas as coisas, não poupou como aquele homem do passado que, obedecendo a Deus, não poupou o seu filho, mas agora todas as coisas, que se conecta também com todas as coisas, vão cooperar sempre para o bem daqueles que amam a Deus, que nós vimos no versículo 28, que é a decorrência natural do capítulo 8, versículo 1, onde nós lemos: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
e que se junta do versículo 12 até o 25, quando vai dizer que por causa disso nós somos filhos e herdeiros, e por causa disso todas as perguntas retóricas dele são plenamente conhecidas de cada um dos filhos de Deus. Ele prossegue no versículo 33 perguntando: quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Que são aqueles que ele acaba de mencionar no versículo 18 até o 25. Vejam bem, eu estou fazendo essas conexões para vocês perceberem. Paulo não está mais falando nenhuma novidade. Ele está consolidando para eles no ano 50 e pouco da nossa era e para nós aqui em 2025. Deus já justificou essas pessoas. Isso foi tratado do 26 ao 30. E da mesma forma, ninguém poderá condenar aqueles que são eleitos de Deus, versículo 34, nós, aqueles que, uma vez tendo sido eleitos, foram salvos pela palavra da cruz. Isso porque Jesus Cristo cumpriu tudo por nós, quando ele morreu e ele completa, ou melhor, quando ele ressuscitou. Em seguida, a sua morte e ressurreição, ele é exaltado e é glorificado. Nós somos esses eleitos sobre os quais Paulo está falando, a quem ele se refere. E ele finaliza esse trecho no versículo 35, com as lembranças de que nada conseguirá nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, cantamos isso agora, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo ou morte, ou castigo. A espada representa o castigo, mas pode ser um castigo comum, pode ser também a perseguição por um Estado ou por uma lei que se levante contra o Senhor. Em outros lugares, Paulo usa a espada como sendo sinônimo do Estado, do governo atribuído por Deus na estrutura pública. Paulo não deixa escapar nada. Ele nos diz, seja lá qual for a situação, as piores situações, do amor de Cristo, nós não seremos separados. Amém? Quando chegamos ao versículo 36, nós vamos ver que a última pergunta retórica, lá do versículo 35, faz uma espécie de transição, é uma conexão com o que vem depois. É uma citação literal do Salmo 44, tanto do versículo 11 quanto do 22, que mostra que nós somos entregues como ovelhas ao matadouro. Mas esse salmo, ao mesmo tempo, dá voz ao lamento daquele que é justo, daquele que é filho de Deus. E Paulo também usa esse trecho para nos mostrar que sofrer por amor de ti, sofrer por amor a Deus, é realidade antiga no meio do povo de Deus. Isso não era uma novidade para quem estava dentro do Império Romano. Porque o Salmo tinha sido escrito, talvez há uns 1000 anos atrás, uns 700 anos atrás. Então sempre houve a situação de alguém sofrer por amor a Deus. Mas a advertência de Cristo vale enquanto a igreja estiver peregrinando. Se o mundo odeia vocês, palavra do Senhor Jesus, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Ele fala isso em João 15, 18. Para o apóstolo Paulo, o lamento antigo, ele é assumido, ele é superado pelo triunfo do amor de Cristo em sua obra de salvação. O versículo 37 traz a resposta ao 36, em que o lamento do justo encontra a certeza de Cristo. E isso lhe basta para que ele seja mais que vencedor. Nós devemos ser ovelhas. Por mais que a gente queira ser outra coisa, talvez alguns de nós, nessa brincadeira que a gente faz desde criança, né? Que animal você gostaria de ser? Tem gente que hoje levou isso a sério demais, né? Mas que animal que você gostaria de ser? Todo menino diz que... Eu já devo ter falado isso 500 vezes. Tem tanto tempo que eu não lembro mais, né? Vocês viram que eu fiz 60 anos, né? Mas eu devia querer ser águia, devia querer ser leão, né? Animais imponentes.
ferozes. Mas a gente precisa mesmo é ser ovelhas. A gente precisa ser sal. A gente precisa ser sal que dá sabor, que evita a putrefação. O mesmo sal, às vezes a gente fala pouco disso, mas se você comer um bocadinho de sal, aquele sal de churrasco, se você comer um pouquinho daquilo, você vai ver que você vai ficar com sede rapidinho. O sal também provoca sede. E nós, sendo sal, podemos provocar a sede daqueles que vão beber da água da vida. Não é só salgar, não é só dar sabor, não é só evitar a putrefação, é também provocar a sede da justiça de Deus, a fim de que a água da vida seja encontrada. Trazer cura aos povos, às pessoas, esse é o sal que vem da parte de Deus. Nós devemos ser a luz que ilumina. A gente só pode iluminar, a gente não pode dominar. Um dos defeitos do cristianismo ao longo da sua história é que ele começa iluminando e daqui a pouco ele quer dominar também. Nós não fomos chamados para dominar nada. Nós fomos chamados para trazer luz, e isso basta. Dominar compete apenas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, não a nós. Mas nós precisamos estar conscientes de que na perspectiva do mundo, nunca seremos vencedores. Vocês já viram aqueles filmes americanos que tem escola? Né? Sempre tem um loser, né? O sujeito que é o perdedor da história. Né? E eles, é um bullying só. Não é só no Brasil, não. Tá? É o perdedor, a perdedora. Né? Todo filme de escola americano tem alguém que é perdedor. O mundo nos vê assim. Nós nunca vamos ser vencedores. Mas nós somos mais que vencedores. Não porque o mundo acha, mas porque Deus falou através de Paulo. Ele disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É como a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, os amigos de Daniel. Foram lançados numa fornalha quente, aquecida ainda mais do que o normal. E devia estar todo mundo debochando deles do lado de fora. E alguém deve ter falado, rapaz, tem tanto tempo que eles estão lá dentro. Virou ampulheta, não tinha relógio, né? Virou ampulheta. Ouviu no relógio de sol, olha, tem tanto tempo, os caras estão lá, eu estou vendo eles se mexerem. Opa, peraí, tem mais alguém lá dentro. A gente não botou 3 lá? Sim, mas como é que tem 4? Uma possível cristofania naquele momento. Está lá em Daniel capítulo 3. Pregamos Daniel o ano passado. Foi o ano passado? Foi, né? Existe um bando de Nabucodonosores, né, nesse mundo que ficam olhando para a gente, ficam dizendo, rapaz, esses cristãos, eles entraram na fornalha, nem reclamaram, a gente jogou lá, eles entraram. É como Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor luterano na Segunda Guerra, preso uma semana antes de a guerra terminar, todo mundo sabia que ia terminar, enforcaram o homem no meio da praça, da guarnição onde ele estava. E o soldado que o guiou até lá, depois dá o seu testemunho, eu nunca vi alguém subir ao cadafalso com um ar tão sereno como aquele homem. Para piorar um pouco, deixaram ele totalmente nu para que ele sentisse vergonha. Ele foi enforcado nu, sabendo que uma semana depois a guerra estaria terminada. Pessoas assim vão em silêncio, como ovelhas ao matadouro, vão para o meio da fogueira, vão para a forca, vão para o cadafalso. Ou se ajoelham numa praia, como há poucos anos atrás, e são degolados enquanto alguém filma prazerosamente. E esses Nabucodonosores da vida ficam dizendo como é que eles foram calados até lá, como é que eles foram lá. Eles estão indo bem, parece que eles estão tranquilos lá. Tem até mais um ali que a gente não sabe de onde apareceu. E quem sabe lá no fundo, alguém deles se pergunta, será que nós é que estamos sofrendo e não eles? Porque eu estou tão angustiado porque eles estão bem que eu estou começando a me sentir mal.
Isso é o que significa ser mais que vencedor. É vencer quando todo mundo acha que você está perdendo. Mas você vence não segundo as regras do jogo deste mundo, mas você vence em Cristo Jesus. Com essa expressão final, Paulo não estava apenas indicando a junção do amor do Pai ao amor do Filho, ao amor de Cristo, mas ele diz que também existe um tom de exclusividade em tudo isso, porque o amor de Deus, do qual não podemos ser separados, quem nos separará do amor de Cristo? Ele está dizendo, não é possível sermos separados do amor de Cristo. É o amor de Deus que está no Filho, é o amor do Pai que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse amor existe, se manifesta, e ele se mostra atuante exclusivamente em Cristo Jesus, sendo apenas nele, como nosso Senhor, que podemos conhecer, reconhecer toda a abrangência e o vínculo do amor de Deus, porque esse amor de Deus está em Cristo Jesus. A expressão-chave de tudo isso aqui no texto de Paulo é que nós somos mais que vencedores. Versículo 37. Antes de Paulo, Paulo fala isso antes de ele nos apresentar um verdadeiro catálogo de poderes, de realidades que são incapazes de nos separar. Ele pergunta, quem é que vai nos separar? E ele apresenta um monte, uma relação de coisas, e ele vai dizer ao final, nada disso pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo. Ele usa aqui um superlativo. Mais que vencedores, ele usa aquele prefixo que nós temos em língua portuguesa, o hiper, lá no original tá, é como se fosse, nós somos hiper vencedores. Que é assim que literalmente está escrito. Nós somos hiper vencedores. Não há como alguma coisa vencer mais do que nós, porque nós vencemos não a nossa vitória, nós vencemos a vitória de Deus, pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz, isso é hiper, isso é demais, isso é mais que alguma coisa, isso é mais que vencedores. Embora sejamos considerados como ovelhas para o matadouro, quando chegarmos ao local do abate, nós somos conduzidos e vamos em silêncio. Mas quando nós chegarmos no lugar do abate, ao invés de vermos, e vejam bem, nem a lã que a ovelha dá parece que o inimigo queria, porque se alguém rouba um rebanho de ovelhas, vai querer se beneficiar financeiramente, né? Vai tosquear as ovelhas, vai usar a lã, enfim, nem isso, só querem a morte. Ovelhas mudas levadas ao matadouro. Só que quando a gente chega ao lugar do abate, ao invés de vermos a ferramenta da morte que nos aguarda, nós vamos ver o Salvador, que não nos abandona, jamais nos abandonará. E por isso que nós jamais seremos separados do seu amor. Paulo está exultante com isso. Ele está radiante. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele faz essa conclusão, para que a gente se lembre de tudo que ele vinha falando. E a gente diga assim, é mesmo. Não tem como. Lembra da lista? Nem anjos, nem morte, nem vida, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem de poderes, nem da altura, nem a profundidade. Ele usa teses e antíteses, ele usa opostos, ele usa coisas da natureza humana, ele usa coisas do universo metafísico, ele usa coisas que no tempo soam estranhas, ele usa várias combinações para que ao final a gente diga, é mesmo, não tem nada que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos concluir.
Tem um pensador chamado Juan Chal, que de forma exultante, ele comenta que o capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação, porque estamos em Cristo, e termina com nenhuma separação, porque estamos em Cristo. Eu acho que eu já tinha falado isso num dos sermões aí, porque eu gostei muito dessa colocação dele. Entre o começo e o fim, existe um vale profundo de lutas, de dificuldades. A gente se machuca no meio do caminho. A gente sofre, sim, angústias, padecimentos, enfermidades, traições, dificuldades as mais diversas. O vale é profundo. A gente se arranha no meio do caminho, mas do começo ao fim, nós somos guiados pelo amor de Deus. E nada vai nos separar do que Ele propôs no próprio coração antes da fundação do mundo, para aqueles que Ele tinha trazido como eleitos para o seu coração. Nós temos a segurança da vitória, porque esse viajante que viaja com Deus ao seu lado, ele sabe que vai vencer, ele sabe que está tropeçando, se machucando, se arranhando, mas ele tem uma outra convicção. É a convicção de que Deus encaminhará a bom termo a sua jornada e ele será vitorioso. Deus seja louvado por tão gloriosa salvação que Ele nos proveu no seu Filho. Segunda conclusão é que nós jamais podemos nos esquecer de que nada pode separar o povo de Deus do amor de Cristo. Quantas vezes eu falei isso aqui hoje, mas não por mim, porque Paulo registrou isso para nós. E essa certeza é aquela certeza que produz coragem no nosso coração quando estivermos no meio desse vale, no meio do sofrimento. É aquilo que vai nos dar descanso contra a acusação e contra as dificuldades. É aquilo que vai gerar em nós a perseverança até chegarmos à glória. Porque Deus já agiu decisivamente em Jesus Cristo. Porque o Filho que está exaltado continua intercedendo por nós. E por isso, nada pode acusar, nada pode condenar os crentes, nada pode separá-los do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você está guardando essas coisas? Isso precisa alimentar o nosso coração. Mais uma. Vocês sabem que eu sempre falo a respeito da salvação. Por uma razão simples. Eu até imagino que todo mundo aqui seja filho de Deus, mas eu não vejo o coração de ninguém. O meu trabalho como pastor exige que eu me lembre que nesse texto, por exemplo, nós precisamos nos lembrar de que sem Cristo não há defesa contra a acusação e contra o juízo, versículos 33 e 34. Quem os condenará? Ora, se não estivermos sob a autoridade e governo de Jesus Cristo, tendo salvo a nossa vida e o nosso coração, quem os condenará? Todo mundo vai condenar. Nós só não somos condenados quando estamos em Cristo Jesus. Em Cristo, Deus já deu o que mais importava, que é o seu Filho, eu falei isso ainda há pouco, e por meio dele, ele oferece graciosamente tudo o que importa para a vida, para a glória. Isso ele tinha falado no versículo 32. E todo aquele que não tem convicção plena da habitação de Deus em sua alma pela conversão a Jesus Cristo, precisa se refugiar no Cristo que morreu e ressuscitou, não numa figura da história. Para isso, os liberais do século XIX são campeões. Tiraram Cristo da sua divindade e o transformaram numa personagem da história. Embora Cristo Jesus tenha sido um nazareno que andou também nesse mundo, mas é o Deus Filho quem nos salva pelo que ele fez.
Precisamos nos refugiar naquele Cristo que morreu e ressuscitou, o único que é capaz de justificar e guardar cada vida que a ele diante dele se humilhar e se arrepender. E isso é para sempre. Não é por um momento, isso é para sempre. Então, e somente então, essas promessas que foram trazidas pela pena do apóstolo Paulo passam a valer também para essa pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Sendo muito claro. A Bíblia nos apresenta apenas duas possibilidades: ou eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem. Ou é sim ou é não. Todos nós que estamos aqui, ou somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus. Somente é filho de Deus aquele que se torna filho de Deus através de Jesus Cristo. Não há outra possibilidade. Embora você ouça aí fora, né? As pessoas até de modo muito simpático dizendo: puxa, afinal de contas, todos somos filhos de Deus. Não, a Bíblia diz que Deus somente deu poder para se tornar filho de Deus aquele que o fez através de Jesus Cristo. Está lá em João 3. João 1 também. O convite está aberto. Se você não tem convicção no seu coração, ainda é tempo aceitável. Não responde para mim. Por isso que a gente não faz apelo aqui. Eu não quero condenar quem faz apelo público, sabe? Quem quer se converter, vem aqui à frente. Cada comunidade tem suas práticas. Mas o que eu quero dizer é que o que importa é o que acontece no coração. É você e Deus. Existe uma mensagem de salvação claramente colocada nesses argumentos finais de Paulo. Ele se refere a dizer que há uma obra do Pai que está em andamento. Ainda não encerrou, porque Cristo ainda não buscou a igreja. E nessa obra ele não poupou o seu filho unigênito, mas ele o entregou em substituição daqueles que foram eleitos e que, sendo eleitos, precisam ser salvos no decurso da sua história pessoal. Foi preciso que o Filho experimentasse a morte e a ressurreição, a fim de que ele pudesse ser exaltado e a fim de ser encaminhado novamente à destra de Deus Pai, de onde intercede por nós e de onde há de vir para buscar os vivos e os mortos, para julgar os vivos e os mortos. É preciso reconhecer o senhorio desse Salvador de forma exclusiva. E é nesse processo que o ser humano é justificado. E sobre esse ser humano justificado, se aplica a salvação que vem do Senhor. E aí ele passa a ser preservado. E aí ele passa a ter capacidade de perseverar até o fim. O foco de tudo é a segurança firmada no Evangelho que se aloja no coração. Porque a mesma graça que justifica conduz até a glória eterna. Amém? Finalmente, a você que é filho de Deus, tenha firmeza, mantenha firme o seu coração contra a culpa, contra a acusação. Quem poderá acusar você? Não vem um chapulim colorado não, tá? Quem é que pode acusar você? Ninguém. Quem é que pode dizer para Deus, o teu filho lá na terra, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu vim aqui para acusá-lo, ele nem pode chegar na presença de Deus. Quem intentará acusação contra aquele que foi remido no sangue do Cordeiro? Ninguém. Mantenha firmeza contra a culpa e contra a acusação. Deixe o seu coração firme. Não vacile. Não se deixe levar pelos sopros de engano que o inimigo costuma mandar para o nosso coração. Você está passando por uma situação difícil, aí é que vem palavras de acusação. Tire essas palavras, dobre os seus joelhos e converse com o seu Salvador. Responda com uma obra objetiva.
de Cristo, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está intercedendo por você. Se Jesus Cristo, Deus Filho, intercede por você, vale o Filho de Deus ficar batendo no peito? Ah, que mundo difícil. Oh, que complicação. Oh, como eu estou mal. Oh, como é isso. Oh, não, levante o seu semblante em Cristo Jesus. O que Ele fez por você, não vale a pena você se lamentar pela vida. Diante do sofrimento real que pode vir, e Paulo fala disso aqui nos versículos 35, 36, lembre-se de que aflições não são sinal de abandono da parte de Deus. Prestou atenção nisso? Dificuldades, sofrimentos, aflições não significam abandono da parte de Deus para a sua vida. Talvez queiram representar antes o palco onde o amor de Cristo, que não falha, vai trabalhar você, a sua vida, seu testemunho. Vai fazer com que você ande na luz, com que você salgue, com que você seja uma verdadeira ovelha do Senhor. Mantenha firme, mantenha robusta a sua esperança, com paciência. Nós vimos isso há 2 sermões atrás. Esperança e paciência. Alimentando a memória com a lista totalizante de Paulo nesses versículos finais, sabendo que tudo aquilo está abaixo do poder de Deus, está abaixo do amor de Deus em Cristo Jesus, que já foi derramado sobre a sua vida. Eduque o seu coração para os dias maus, e você vai sofrer bem menos do que aqueles que não compreendem o amor de Cristo. Amém? Resumindo, para que tudo isso aconteça, é preciso que você seja filho de Deus. O convite está lançado. Agora é da competência do Espírito Santo no seu coração. E nós que somos filhos de Deus, também da competência, da compreensão do que Deus faz em nós. Mantenhamos firme a nossa confissão. Amém, queridos? Vamos inclinar a nossa fronte? Depois de 5, 6 segundos eu oro com vocês. Faça a sua oração particular primeiro. Senhor Deus, estamos na Tua santa presença, querendo, a Deus, que o Teu Santo Espírito faça o que nós não podemos fazer e que Ele convença os corações, como nenhum de nós pode convencer. Que agora, Senhor, a Tua obra seja feita entre nós. Que haja convencimento da necessidade do perdão e do andar com Cristo como filhos de Deus. Que haja, ó Deus, o convencimento de uma vida de tal maneira com Cristo, reconhecendo o amor de Deus, que em face dos dias difíceis, nós possamos dizer sem titubear que nada daquilo importa, porque nós somos amados de Deus. Anima o nosso coração, nos faz andar, como diz a Tua palavra, nos faz andar altaneiramente. Que as coisas que vemos ao nosso redor não ofusquem o Teu amor por nós, não tirem da nossa percepção o quanto o Senhor nos ama. Mas ensina-nos, ó Deus, inclusive enquanto passamos pelas dificuldades, pelos vales dessa vida, que vale a pena perseverar, porque o Senhor está nos esperando. E haverá um dia em que tudo isso não passará de história na nossa vida. E nós seremos, ó Deus, habilitados
pela glória do Senhor, a vivermos na tua santa presença para todos sempre. Que essa seja a realidade de todos nós que estamos aqui. Por isso, ó Deus, anima os teus filhos, converte o coração dos que não te conhecem a ti e faz com que todos que aqui estamos sejamos servos fiéis do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém.